Bom dia, juniores! Tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser comigo, tia Suelen, e a gente vai aprender sobre uma história muito bonita, que é a história da amizade de Davi e Jonatas. Preparado para entrar nessa história comigo? Então vamos lá! Toda a nossa história de hoje, vocês vão achar em 1 Samuel 18, do 1 ao 5, 19, do 1 ao 7, 20, do 1 ao 43 e 23, do 15 ao 18, tá? Eu vou deixar essa listinha aqui do lado e durante a aula a gente vai acompanhando, tá bom? Para quem tá sem a revista, pode acompanhar por essa descrição que tá aqui. Beleza, pessoal? A Bíblia nos conta que após Davi ter batalhado com Golias, vencido a batalha, ele foi levado até a presença do rei Saul. E quando ele conheceu o rei Saul, lá no castelo do rei Saul, ele conheceu o filho do rei Saul, Jonatas. Jonatas e Davi, eles viraram muito amigos. Eles iam brincar de arco e flecha junto, eles iam fazer caçada junto, eles iam fazer tudo juntos, eles viraram grandes amigos. Tanto que Jonatas, ele deu uma coisa muito especial que ele tinha para Davi. Jonatas deu para Davi de presente a sua capa de príncipe, as suas roupas de príncipe, a sua espada que ele tinha, o seu arco e o seu cinto. Ele deu tudo isso para Davi. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Porque Jonatas era uma pessoa muito boa. Ele sabia do propósito que Deus tinha para o povo. E ele sabia que o propósito de Deus era que Davi fosse o rei, e não ele, mesmo ele sendo o filho do rei Saul. Jonatas deu o que ele tinha de melhor para Davi. O que ele tinha de melhor. Naquela época, a capa que Jonatas deu, as vestes que Jonatas deu, eram coisas muito caras. E Davi, ele era um menino do campo, um menino que não tinha muitos bens, né? Ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele não era um príncipe como Jonatas era. Então, Jonatas deu o que ele tinha de melhor para Davi. A veste dele, a capa dele, a espada dele deveria ser a melhor que existia, porque ele era um príncipe. E ele deu para Davi. Ele deu o cinto dele. Ele deu o arco dele. O arco dele deveria ser o melhor. Por quê? Porque ele era um príncipe. Ele deu o que ele tinha de melhor para o amigo dele. Nós podemos ver duas lições muito importantes aí. Uma, nós devemos fazer o melhor para o nosso melhor amigo, que é Jesus. Nós devemos dar o nosso melhor para ele, assim como Jonatas fez. E a segunda lição que podemos aprender, Jonatas estava fazendo isso para o seu irmão em Cristo. Então, nós devemos fazer o nosso melhor para os nossos irmãos em Cristo também, para as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Entenderam? Depois que eles tiveram um tempo de amizade juntos, já tinham uma amizade bem íntima um com o outro, eles caminhavam juntos, eles iam para o deserto junto, eles iam na montanha juntos. Um dia, Davi chegou para Jonatas e falou assim: Jonatas, eu acho que o seu pai quer me matar. E Jonatas falou assim: como assim? Não fala isso não é verdade, não se preocupa com isso, você não tá falando uma coisa certa. E Davi falou: não, Jonatas, eu tenho certeza que ele quer me matar. E realmente era verdade. Sabia que o rei Saul via o amor do povo todo por Davi, o amor de Jonatas por Davi, e ele ficou enciumado com isso. Acreditam nisso?
Ele ficou muito enciumado. E realmente, Davi estava certo. O rei Saul queria matar Davi por ciúme. Então, eles fizeram um combinado. Davi combinou com Jonatas que iria ficar escondido na montanha, lá na pedra. E que teria um banquete, teria uma cerimônia lá com o rei Saul. E ele não iria. Que era para Jonatas falar para o rei Saul que ele foi visitar os familiares dele. Olha o combinado deles. Olha que espertinhos. Então, Davi falou para Jonatas assim: se você falar para o seu pai, Jonatas, que eu fui visitar os meus parentes, os meus familiares, e ele ficar muito brabo, você vai ter certeza que ele queria me matar. Se ele não se importar muito, é porque ele não quer me matar. Jonatas falou assim: então tá bom, eu vou fazer isso. E eu venho para cá depois com o menino que me ajuda com as flechas e vou jogar flecha aqui. Se eu jogar e o menino que busca as flechas for buscar e eu gritar, tá mais pra lá, é porque o meu pai quer te matar e você tem que fugir. Se eu jogar a flecha e eu falar para o menino, tá mais pra cá, na hora que ele for buscar a flecha, é porque o meu pai não quer te matar. Ficamos combinados com esse código? Ficamos. E eles ficaram com esse código combinado. Então chegou o dia daquela cerimônia, daquele jantar, e quando o rei sentou-se, viu que o Davi não estava ali. E ele perguntou para Jonatas: onde é que está Davi? E Jonatas respondeu, como eles tinham combinado: o Davi foi visitar os familiares dele, ele não está aqui. E o rei ficou muito brabo, ele ficou vermelho de ódio. Então, Jonatas percebeu que o rei queria mesmo matar Davi. Ele, depois desse banquete, ele foi com o ajudante dele jogar flechas. Ele jogou a flecha e a flecha foi. Quando o ajudante foi buscar a flecha, ele gritou bem alto: tá mais pra lá, mais longe, vai buscar mais pra lá. Quando o ajudante foi buscar a flecha, trouxe e retornou para casa, Jonatas encontrou Davi escondido, se despediu do Davi. Ali eles choraram juntos, eles oraram juntos e eles firmaram novamente a aliança de amizade verdadeira que eles tinham. E eles combinaram de sempre um ser amigo do outro, um cuidar da família do outro e sempre servir a Deus. Depois disso, Davi foi embora e ficou por muito tempo fugindo do rei Saul. Mais para frente na história, a Bíblia nos conta que Jonatas morreu, o rei Saul também morreu, e Jonatas não viu seu melhor amigo virar rei. Mas o seu melhor amigo virou rei e cumpriu exatamente o que tinha prometido para o seu melhor amigo Jonatas. Ele foi atrás do filho de Jonatas e ele deu novamente todas as terras que eram do rei Saul para o filho de Jonatas. Devolveu tudo para ele. Ou seja, o amigo dele, Jonatas, não estava mais vivo, mas ele foi fiel, mesmo com o amigo não vendo ele ser fiel. Através dessa história, o que a gente pode pegar como lição? Primeira coisa, a gente precisa escolher bem os nossos amigos. A gente precisa escolher amigos que sejam servos do Deus Altíssimo. Por quê? Porque Jonatas era um servo de Deus. Era um menino que tinha os ouvidos atentos à voz de Deus. Ele sabia o propósito de Deus para a vida de Davi. E ele não deixou a inveja tomar conta dele. Ele sabia que o propósito de Deus era muito maior do que qualquer coisa que ele pudesse sentir. Ele quis, acima de tudo, que a vontade de Deus fosse feita. Isso é um amigo
que ouve a voz de Deus. Por isso, nós precisamos ter bons amigos, escolher bons amigos. Segundo ponto importante, a gente viu ali que Jonatas, ele se doou por Davi. E que mesmo após a morte de Jonatas, Davi honrou a amizade que tinha com Jonatas e cumpriu o que tinha prometido. Através disso, a gente pode entender que nós devemos nos doar pelos nossos irmãos. Nós devemos fazer o nosso melhor pelos nossos irmãos. Assim como Jonatas fez, assim como Davi fez, foi fiel, mesmo Jonatas tendo morrido, a gente precisa ser fiel aos nossos amigos aqui e ao nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo. E terceiro ponto, a gente precisa fortalecer a fé dos nossos irmãos. Se a gente vê que o nosso irmão está passando por um problema difícil, assim como Jonatas viu que Davi estava passando por um problema difícil, e ele foi até Davi, e antes de Davi ir embora, ele orou com Davi, e ele firmou novamente a amizade que ele tinha com Davi. Ali, ele orou. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha acrescentado para vocês essa história e que tenha entrado na cabecinha de vocês que a amizade de pessoas que o Senhor manda para estar na nossa vida é muito importante, que nós devemos valorizar essas amizades e nós devemos procurar quem são essas pessoas que Deus quer que esteja na nossa vida, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo domingo e Deus abençoe vocês e se preparem para a nossa live que tá chegando, hein? Um beijão, fiquem com Deus!